Irmãos amados, eu quero convidar a todos a abrirem comigo as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 12, para lermos do versículo 13 ao versículo 21. Evangelho segundo a narrativa de Lucas, capítulo 12, do versículo 13 em diante. Nós lemos o seguinte relato bíblico: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los em maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém. Que Deus nos abençoe na porção lida de sua palavra nessa noite. Amém. Irmãos, existem algumas revistas seculares que elas andam assim pelas bancas de jornais, e ali algumas delas trazem alguns comentários interessantes sobre pessoas multimilionárias, bilionárias, e algumas delas que ficam assim catalogando quem está no ranking mundial, é o primeiro, top star lá de cima das riquezas, e eles vão listando quem está em segundo, em terceiro, em quarto lugar e assim por diante. E algumas pessoas, quando olham aquelas pessoas bem-sucedidas na vida, multibilionários, ficam pensando: olha, esses empresários, eles são de fato bem-sucedidos. São pessoas visionárias que conseguiram enxergar longe e alcançaram um patamar de vida invejável. Sim, muitas pessoas fazem esse comentário: aquela pessoa sim é que se deu bem na vida, porque ela conseguiu ganhar uma riqueza incalculável. São tantos zeros que você não consegue chegar a contar quantos deles são ao todo. Mas é interessante que no texto que nós acabamos de ler, Jesus também comenta a respeito de um homem, a princípio bem-sucedido, porque nos diz lá o versículo, aqui logo 16, né? Ele proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Quer dizer, se ele era um homem rico e aquele campo produziu com abundância, evidentemente que ele poderia se encaixar perfeitamente nesse ranking de uma pessoa bem-sucedida, de um bom empresário, de uma pessoa que teve uma longa visão e conseguiu colocar em prática tudo aquilo que havia aprendido. O problema que nós temos que levantar aqui é que Jesus não chama essa pessoa de bem-sucedida na vida. Muito ao contrário, no finalzinho dessa parábola, o termo que Jesus usa para este homem é louco. Em outras versões dizem tolo, uma pessoa sem juízo. Ou seja, e é interessante porque ao mesmo tempo, quando você olha humanamente, esta é uma pessoa invejável porque galgou uma posição no mais alto patamar de vida financeira. Ao mesmo tempo, quando você olha da ótica de Deus, Deus olha para essa vida e a chama de louca, uma pessoa que não tem juízo. E a grande questão é a seguinte: nós temos que ver o que é que de fato conta aos olhos de Deus.
Porque às vezes aos nossos olhos nós achamos que tal e tal coisa é que vai fazer com que a pessoa seja bem-sucedida. Mas a questão é, isso que nós achamos que torna uma pessoa bem-sucedida é a mesma coisa que Deus, ao olhar, vai dizer que aquela pessoa é bem-sucedida? Ou então podemos mudar a pergunta: na ótica de Deus, o que torna uma pessoa bem-sucedida? Para que ela não seja, quem sabe, adjetivada aqui como uma louca, uma pessoa sem juízo. E pensando nisso, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 pontos a respeito desta parábola, para nós estarmos pensando e meditando. Se Jesus, ao olhar para essa pessoa bem-sucedida, rica, financeiramente poderosa, e a chama de louca, por que ele faz esse comentário? O que ele encontrou ali na sua vida que não valia a pena ser seguida ou imitada por cada um de nós? E nós queremos ver que a primeira coisa que nos chama a atenção no texto é que Jesus disse que ele era um louco. Por quê? Porque ele era uma pessoa que pensava única e exclusivamente em si mesmo. Como assim? Se você presta atenção aqui no texto, ele em hora nenhuma para agradecer a Deus o campo que ele possuía, a sua fazenda, o seu sítio. Ele não para hora nenhuma para agradecer a sua própria vida. Ele não para agradecer a fartura, a abundância de produtos e de frutos que naquele ano ele havia colhido. Ele não para agradecer os filhos, a esposa, a sua família, os empregados que estavam com ele. Muito ao contrário. Se vocês observam o texto, o pronome que ele mais usa é o primeiro, na primeira pessoa, o eu. Porque ele está dizendo aqui: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: eu farei isso, eu destruirei os meus celeiros, eu reconstruí-los-ei maiores, e aí eu recolocarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então eu direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Vocês perceberam que todas as expressões que ele usa são todas direcionadas a ele. Ele não para pensar em Deus, para agradecer ou fazer absolutamente nada. Tudo o que ele pensa está voltado para ele. Eu fiz isso, eu vou fazer aquilo, depois eu descansarei. E isso, irmãos, veja bem que ele mostra que todo o seu prazer estava nos seus bens, nas suas posses, na sua riqueza. Por isso que Jesus, ao olhar para ele, diz: olha, aqui está um homem tolo, está um homem louco. Porque esse homem não consegue pensar em ninguém que está ao seu derredor. Ao contrário, ele pensa apenas em si mesmo. Ele não consegue pensar e chegar à conclusão de que naquele ano, toda aquela fartura, foi Deus que abençoou aquele campo, que providenciou a chuva na medida certa, o calor na medida certa, para que nem de mais e nem de menos viesse a faltar. Ele não consegue enxergar que os empregados ajudaram a semear e ajudaram a colher. Pelo contrário, ele está, parece que, fechado na sua visão, ele está muito limitado. E quando você começa a pensar nessa parábola, e se você faz uma analogia para a nossa vida, pense comigo um pouquinho. Quantas pessoas que também são egoístas dessa forma? Quantas pessoas que não conseguem enxergar aquilo que está diante de ele? Aquela pessoa pensa única e exclusivamente em si mesma, só pensa no seu bem-estar. E há uma filosofia grega que tem rondado a nossa sociedade, que é o hedonismo, onde a pessoa, essa filosofia traz a mensagem, o seguinte pensamento: que a pessoa precisa aproveitar essa vida ao máximo. Tudo aquilo que lhe proporciona prazer, bem-estar, naquilo que ela pensa de ser alegria, felicidade, é nisso que ela deve se empenhar. Mas essa não é uma filosofia cristã, porque quando ela faz única e exclusivamente isso e vive de uma forma egoísta, ela está se esquecendo de Deus na sua vida, ela está deixando Deus de lado. Então há pessoas que são assim, que vivem dessa forma e pensam só naquilo que elas gostam, somente naquilo que elas querem, somente naquilo
aquilo que elas desejam, e nada mais do que isso, não olham ao redor se alguém está precisando de ajuda, se alguém está precisando de uma mão amiga, se alguém está precisando de uma palavra de conforto, de consolo, absolutamente nada. Ela só pensa em si mesma. Pensando nisso, a pergunta que eu poderia lançar para você é: e você? Porque algumas pessoas fazem isso, mas você que me ouve, você é uma pessoa egoísta? Você é uma pessoa que só pensa em você mesmo? Como é que você pode saber? Quando você conversa com outras pessoas, qual é o tipo de conversa que você tem? Porque quando você é uma pessoa egoísta, você não consegue deixar outra pessoa falar. É só você que fala, é só o seu assunto que é importante. Se fôssemos pensar nisso em família, quando você chega lá, você consegue se preocupar com o que está acontecendo com os demais membros da sua família? Você pergunta para o marido ou para a esposa como é que foi aquele dia? Você pergunta para os seus filhos: e aí, o que aconteceu de bom? Quais são os seus alvos, seus sonhos, suas metas? Se você ainda é um jovem, e aí você conversa com seus irmãos? Ou você não consegue pensar em nada desse tipo de conversa e só pensa em si mesmo? Então essa parábola nos traz para refletir, porque nós muitas vezes queremos ser bem-sucedidos como esse homem. Pensamos em galgar a posição mais alta que a sociedade ou que o mundo possa nos colocar. E é lógico que não tem nada de mais em você galgar isso. Mas quando você fica preso só nisso e não consegue pensar em mais nada, aí a grande pergunta é essa: e no último dia de sua vida? O que vai acontecer? Porque se você não consegue pensar agora aqui, e no último dia você só pensa naquilo que você vai galgar, e não naquilo que você recebeu dos outros, inclusive do próprio Deus, Deus vai chegar para você e vai dizer: louco, essa noite nós vamos pedir a tua alma. E o que você tem reservado, guardado, para quem vai ficar? Porque é sempre assim. Quantas bênçãos que Deus tem nos dado. É a bênção da nossa saúde, é a bênção do ar, é a bênção da nossa casa. Porque quantas pessoas que não têm onde morar. Se vocês andam um pouquinho aqui, beirando a praça, aqui vocês vão ver pessoas que dormem no chão, no relento. Quer seja na época do calor, ou do frio, ou da chuva, estão ali. E às vezes nós não temos essa sensação de gratidão, de reconhecimento. E para concluir esse primeiro aspecto aqui, é interessante aquela história de um homem muito simples lá da roça. Porém, ao mesmo tempo que ele era muito simples, era uma pessoa temente a Deus, cheia do Espírito Santo, consagrada. E um dia, um dos seus parentes ricos lá da cidade o convidou, ele e sua família, para irem lá. E naquele dia que ele chega ali, vindo lá da roça, aquela mesa farta, a família era muito rica, muito bem abastada, e tinha ali aquele buffet fantástico, era empregado para cá, para lá, e quando chega a hora da refeição, todos se avolumam correndo ali para pegarem ali um prato, uma sobremesa, alguma coisa diferente. Enquanto todos estavam afoitos para comerem naquela mesa tão farta, tão rica e variada, ele para ali no canto, eleva a Deus a sua oração de gratidão pela sua vida, por aquele momento, pela refeição que ele iria receber, e alguém chega perto dele, cutuca assim com o braço, falou: ei, lá na roça, vocês ainda fazem isso? Querendo rir da oração dele, porque todos estavam já comendo, e ele estava lá parado, agradecendo. Ele falou: não, lá na roça a gente não faz isso não, porque quando a gente vai dar a comida para os porcos vêm tudo em cima assim, nenhum dos porcos para agradecer, pelo contrário, os porcos saem em disparada. Lá é a mesma coisa daqui, lá ninguém para agradecer não, mas lá na minha casa nós paramos. Muitas vezes é assim, a nossa vida, ela pode ser comparada a um animal irracional. Nós fazemos todas as coisas e não pensamos naquilo que Deus tem dado, não reconhecemos, não somos gratos e não paramos para louvá-lo por aquilo que Ele tem nos concedido. Coisa triste. Mas Jesus, nessa parábola,
Ele diz que aquele homem ele era louco, não apenas porque ele pensava apenas em si, não pensava na família, não pensava em mais ninguém, mas em segundo lugar diz que aquele homem ele era louco porque ele só pensava nesta vida. Irmãos, quando você vive e só pensa nessa vida, infelizmente você é um tolo, você é uma pessoa sem juízo, porque a nossa vida não se resume a esse período que nós vivemos aqui. Esse período aqui é muito pequeno e muitas pessoas vivem sem pensar na eternidade. Muitas pessoas vivem aqui achando que vão viver para sempre, que vão ficar para a semente, para a posteridade, que a vida nunca vai terminar. E não é assim. Veja bem que tudo que tem aqui, a Bíblia diz que é efêmero, é passageiro, nada disso dura. No entanto, na parábola, você vai ver que aquele homem estava muito preocupado. Mas preocupado com o quê? Porque ele já tinha uma fazenda, ele já tinha um celeiro, mas aquele ano a bênção foi tão grande, que tudo havia se produzido assim, ou se multiplicado, e ele já não sabia mais onde guardar. E a preocupação dele foi, bem, o que eu tenho que fazer? Ah, já sei, vou fazer outro celeiro, um bem maior do que esse, vou guardar tudo ali, e agora quando eu conseguir estocar todo esse material, toda essa abundância, todos esses frutos aqui, aí sim vou poder dizer à minha alma, agora sim, você pode descansar, porque você tem aqui o suficiente para viver anos e anos e anos, e nada vai lhe faltar. Por isso que Jesus estava dizendo que ele era um louco, porque ele estava fazendo tudo aquilo, mas ele não pensava na possibilidade que a vida dele poderia terminar naquela noite. Sim, quantas pessoas que vivem assim, vivem achando que o verdadeiro sentido da vida é obter riqueza, é obter bens materiais, é estocar, é acumular, é adquirir. E Jesus diz na parábola que a nossa vida não consiste nos bens que você armazena aqui na terra. Então essa ideia de que você vai viver para sempre, de que a juventude nunca vai desaparecer, que as suas forças físicas nunca irão embora, que as suas habilidades mentais não irão desvanecer, isso é utopia. A nossa vida passa. E aí, você dedica tanto esforço, tanto tempo, labor e trabalho para conquistar tudo isso daqui, e não pensa no amanhã, não sabe que nós não podemos controlar nada, nem o dia de hoje, e não podemos controlar o dia de amanhã. Quem garante para você que amanhã você ainda estará vivo? Quem que pode afirmar isso para você? Que pode te garantir, olha, você vai ter um dia assim, assim amanhã e vai acontecer isso? Nenhum de nós pode. O único que sabe o que vai de fato acontecer amanhã é o nosso Deus. Esse homem que era louco porque ele planeja tantas coisas para amanhã, para depois de amanhã, etc. E ele não sabe o que vai acontecer. Como é que ele pode ter tanta ousadia? O problema que nós vemos aqui é que cada vez que uma pessoa nasce, nós já sabemos que ao nascer uma pessoa é mais uma que vai morrer. Porque a partir do momento que alguém nasce, já o relógio biológico começa a correr, contando o tempo de vida que aquela pessoa terá aqui na terra. Portanto, nós temos um tempo determinado por Deus, que ninguém sabe a não ser o próprio Deus. E o problema é exatamente isso, nós estamos numa fila que nós chamamos uma fila indiana. E essa fila indiana, ela é invisível aos nossos olhos. Nós não sabemos quem está na nossa frente e nem o lugar em que nós estamos nessa fila, mas nós estamos ali. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai nos chamar. E aí nós temos que ver qual tem sido de fato a nossa preocupação. Onde está realmente sendo colocado o nosso coração? Se naquilo que vale a pena ou naquilo que é efêmero, provisório, temporário, passageiro. Este homem não pensava nisso. Este homem pensava apenas no aqui, no agora, na sua riqueza, na sua fortuna, no seu bem-estar, naquilo que ele poderia obter. Interessante que na USP em São Paulo, ali várias pessoas estudiosas, cientistas, podemos assim dizer, da sociedade, da religião, escreveram no passado um livro interessante, avaliando a vida religiosa.
E ali a conclusão que eles estavam chegando naquele livro era que os evangélicos viviam a vida no celeste por vir. Em outras palavras, naquele livro eles estavam dizendo que, olhando alguns anos atrás, o cristão evangélico era aquela pessoa que vivia aqui, mas com a mente no céu, pensando em Deus, no lugar em que moraria, nas mansões celestiais, pensando na eternidade, e tudo que fazia, mas sempre pensando para lá. E nesse mesmo livro eles dizem que agora, no momento atual, a situação mudou. O mesmo grupo que até então só pensava no porvir, é um grupo que só pensa no aqui e no agora, em como eu posso ser abençoado, em como a minha riqueza pode ser multiplicada, em como o meu nome pode ser projetado nos outdoors, de como eu posso me tornar conhecido das demais pessoas, de como a bênção de Deus pode chegar ao meu coração. Então há uma inversão. Aquilo que até então era a paixão maior de muitas pessoas tem se perdido com o tempo. Basta você olhar o que algumas igrejas hoje pregam: somente riqueza e prosperidade. Mas o que Deus está interessado que eu e você tenhamos não são tantos bens materiais, mas aquilo que Deus mais espera que eu e você tenhamos são aquelas coisas que você não vai encontrar em nenhum supermercado, são aquelas coisas que você não pode comprar e que você não pode vender, você não pode tirar do outro e não pode repartir para o outro. É o fruto do Espírito. Aquilo que Deus quer que nós cultivemos é aquilo que nós somos no nosso interior. E o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é bondade, é longanimidade, é mansidão, é domínio próprio. Essas coisas você não vai encontrar em lugar nenhum, em nenhum supermercado. Você não consegue comprar, você não consegue vender. Mas hoje a mentalidade de muitas pessoas é essa: eu preciso ter. Mas aquilo que Deus olha não é aquilo que você tem, é aquilo que você é. É aquilo que o Evangelho já produziu no seu coração. É exatamente por isso que, ao olhar para esse personagem tão bem sucedido, a Bíblia diz que ele era um louco. Por quê? Porque eles só pensavam no aqui e no agora. Há uma história que você já deve ter lido, do bobo da corte. E nos diz essa história, essa lenda, que não é verdadeira, mas é um fato interessante que pode ser usado como ilustração, dizendo o seguinte: que havia um rei que tinha lá no seu reino vários súditos, e entre eles um bobo, o bobo da corte. A sua função era fazer brincadeiras, palhaçadas, para alegrar o rei, para distrair o seu coração. E à medida que os anos vão passando, chega a época daquele bobo da corte se aposentar. Então, quando ele iria se aposentar, o rei o chama e diz: olha, você me serviu por muitos anos, e eu estou muito alegre e feliz por você ter me servido por todos esses anos. E eu vou te fazer o seguinte: eu vou te dar esse cetro. E se um dia você encontrar alguém como você, bobo da corte, que alegra todo mundo, um bobo, um tolo, então você pode entregar esse cetro. É um presente meu que eu estou dando. Tudo bem. E o bobo da corte foi embora, levou aquele cetro. Passado um bom tempo, aquele mesmo rei fica muito doente, acamado, à beira da morte. E aquele bobo da corte, devido à amizade anterior, foi até o palácio onde o rei estava, moribundo no seu leito, e ali conversando com ele, ele diz: Vossa Majestade, porventura, já agiu de tal maneira em existência, que hoje está aí moribundo, prestes a morrer, está preparado para realmente enfrentar a eternidade, está preparado para a morte, para o porvir. E o rei lhe disse: você sabe que eu vivi uma vida toda, mas eu nunca me preocupei com isso. Eu nunca achei que eu fosse chegar a uma situação como eu estou hoje. Aí aquele bobo da corte falou: Vossa Majestade, me perdoe, me desculpe, mas se até hoje a Vossa Majestade não se preocupou com isso, então eu quero devolver o cetro, porque eu achei alguém mais bobo do que eu, porque eu já estou preparado. E devolveu o cetro. Quantas pessoas estão tão bem sucedidas na vida, mas ainda não estão preparadas para a eternidade? E quando você pensa na eternidade, todos os seus bens aqui, o que eles são diante daquilo que é uma eternidade? A Bíblia diz que é um pingo,
não é absolutamente nada, algo insignificante. Tanto é insignificante que nós vamos ver agora em terceiro lugar que eu quero mencionar com vocês, que essa parábola Jesus chama dele de um tolo, porque ele só pensava em si. Ele era um tolo, um louco, porque ele só pensava nessa vida. E ele era um tolo porque colocava toda a sua segurança nos bens materiais, achando que tendo bens materiais, o seu futuro estaria assegurado, o seu futuro não iria lhe trazer nenhuma preocupação. Mas a Bíblia diz que quando ele refez os celeiros e estocou todo aquele material, e ele disse para si mesmo: agora sim, ó alma, pode descansar. É claro, porque agora você tem com fartura e com abundância por muitos anos. A Bíblia diz: você colocou toda a sua segurança aí? Isso daí não é segurança. Prova é que não é segurança. Hoje pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então veja bem que quando nós colocamos a nossa segurança só nesses bens materiais, na verdade isso não vai trazer segurança para ninguém. Quanta coisa que nós temos e achamos que estamos agora tranquilos, sossegados, daqui a pouquinho desaparece. O interessante é que a Bíblia menciona que aquilo que nós mais valorizamos aqui na terra é aquilo que menos valor tem no céu. Porque se aqui na terra o que as pessoas mais valorizam é o ouro, é a prata, são pedras preciosas, e quanto mais ouro alguém tiver, melhor vai ser. Quem tem vindo de quarta-feira já me ouviu falar que lá no céu você vai estar pisando exatamente nas ruas de ouro. Só para você entender que aquilo que os homens mais valorizam aqui, que é o ouro, no céu tem menos valor. E tem menos valor porque é exatamente em cima do ouro que você vai estar pisando. Deus não valoriza isso. Quantas pessoas que estão equivocadas, colocando nisso a sua segurança, lá na sua conta bancária, lá na sua empresa, pronto, eu já estou muito bem na vida. Isso não é segurança. De que adianta tantas coisas, celeiro cheio, aquela fartura, aquela abundância, se a sua alma é pedida? Pronto, não adiantou nada, perdeu tudo. Para quem será? Para quem vai ficar todas essas coisas? E é interessante que a Bíblia menciona que naquela mesma noite ele foi chamado. Ninguém gosta disso. Eu não gosto, você não gosta, eu creio que ninguém gosta, mas vai chegar um dia que o nosso nome será também soado, porque se nós estamos nessa fila indiana invisível, mais cedo ou mais tarde o nosso nome vai ser chamado. E aí do que adianta todo o seu labor, todo o seu trabalho, todo o seu empenho, tudo isso que você conquistou, se você só tem, mas se você não é, você ainda não está preparado para encontrar-se com Deus. E há uma história muito triste na Bíblia, que os irmãos devem se lembrar, lá em Daniel capítulo 5. Em Daniel capítulo 5 é narrada a história de um rei chamado Belsazar. Belsazar, ele era lá da Babilônia, e naquela época ele era neto de Nabucodonosor. E o que acontece? Na época de Nabucodonosor, toda a riqueza do templo de Israel havia sido levada cativa lá para a capital, lá para a Babilônia. E estava lá no templo do seu deus Marduk. E o que acontece? Nessa época aqui, Belsazar, que era o rei, ele resolve dar um grande banquete, porque mais de 1000 pessoas estavam ali presentes naquele banquete, homens, mulheres, generais, suas esposas, muita gente. E numa determinada hora da festa, ele manda trazer lá do templo todo aquele material de ouro que era reservado exclusivamente ao Deus de Israel, ao culto sagrado. E quando todo aquele material traz e começa aquela zombaria com aqueles apetrechos sagrados, a Bíblia nos diz que exatamente naquela hora aparece uma mão, como se fosse uma mão humana, escrevendo ali na parede 4 palavras: Mene, Mene, Tekel, Veparsim. E quando ele lê aquilo lá, chama os sábios da época para interpretarem,
ninguém conseguia interpretar. Mas mesmo assim, o que me chama a atenção no texto é que ele era o rei. Ele era um dos homens mais poderosos do mundo conhecido na época. Mas a Bíblia diz que os seus ombros se desfaleceram, e se você for ler lá, você vai ver que os seus joelhos batiam um contra o outro. Eu fico imaginando o rei com tanto medo, o semblante cai, os ombros desfalecem e os joelhos começam a bater. Naquele último dia, quando todos nós tivemos que comparecer diante de Deus, possivelmente os nossos joelhos irão tremer, porque quando nós estivermos diante da face do Deus Todo-Poderoso, sem dúvida alguma, nós seremos lançados por terra diante do esplendor, da grandiosidade daquele Deus, e com certeza o temor há de entrar no nosso coração, mesmo que nós sejamos salvos, lavados no sangue do Cordeiro, porque nós estaremos diante do Todo-Poderoso. No caso dele foi diferente, porque ele estava perdido, e quando Daniel chega ali, e o rei queria saber o que estava escrito, ele diz: eu vou interpretar essa escritura Mene, Mene, Tekel, Viparsim. Está dizendo que o Senhor foi pesado em uma balança, e o Senhor foi achado em falta, portanto o seu reino será tirado e será entregue aos medos e persas. E naquela mesma noite, o Império Babilônico foi invadido e o rei Belsazar veio a perder a sua vida. Irmão, irmã, todos nós estamos aqui e a nossa vida é de passagem. Se Deus hoje vier pesar cada um de nós na balança, se Ele fosse pesar a sua vida, e na balança de Deus é aquela precisão milimétrica, é aquela balança que ela não tem como falhar e nem pender para um lado para o outro, ela é absoluta, ela é sincera. Se formos pesados nessa balança, qual seria o resultado? No caso daquele rei, a balança deu saldo negativo. Naquele homem da parábola, ainda que não se faça menção da balança, mas foi um saldo negativo, porque ele disse: louco, hoje, esta noite, a tua vida será ceifada. E eu quero ir concluindo dizendo o seguinte: você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de que você está preparado para a vida que é eterna? Se hoje fosse o último dia de sua vida, você tem certeza que o saldo na balança da sua vida seria um saldo positivo? Você de fato está preparado para encontrar-se com o nosso Deus? Você tem vivido aqui, mas tem pensado em outras pessoas, não vive essa vida egoísta? Você não vive apenas por aqui e agora, você vive pensando em Deus? A sua segurança não está nas coisas materiais, mas está no sangue remidor do Senhor Jesus? Porque naquele dia não adianta você dizer: ah, mas meu pai frequentava a igreja. Essa senha não vai te dar acesso ao céu. Ah, mas eu ajudava no DAN, houve um culto lá na igreja que eu dei oferta para o DAN. Isso não vai te levar para o céu. Mas eu era dizimista da igreja também. Essa senha não funciona. Ah, mas eu fiz a classe de catecúmeno e me batizei. Essa senha não vai te dar acesso ao céu. Eu quero te dizer com sinceridade: a única senha que vai te dar acesso ao céu é você dizer que você se encontrou com o Senhor Jesus, e quando você se encontrou com Ele, você disse: eu sou um pobre, miserável pecador, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, me perdoa os pecados, Senhor, purifica o meu coração, Senhor, me dê uma nova vida, me dê um novo coração, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. E agora sim, com essa senha de que você tem Jesus e que foi lavado no seu sangue, esta é a única senha que vai te dar acesso ao céu. Você está preparado para encontrar-se com o Senhor nosso Deus? Eu quero orar por você nesta hora. Quero de fato pedir para que Deus lhe abençoe, para que Deus firme os seus passos diante dele, porque há muitas forças corrosivas nesse mundo que tentam nos afastar do nosso Pai Celeste, mas Ele te ama profundamente, Ele quer o melhor para você, e Ele não quer que você viva loucamente, sem juízo, mas Ele quer que você viva se preparando para encontrar-se com Ele. Cada dia que passa, estamos mais próximos de sua vinda,
e você precisa estar preparado para isso. Eu vou orar por você, e se você, baixe sua cabeça, seja em comunhão com Deus, não olhe do lado, mas se você deseja que eu ore pela sua vida, se coloque em pé nesse instante, não se preocupe com ninguém. Eu quero orar por você, para que Deus lhe abençoe, para que Deus te firme na fé. Louvado seja Deus. É por você que está em pé que nós estaremos orando nesta hora, para que Deus derrame bênção sem medida na sua vida. Glórias sejam dadas ao Senhor. Pai amado, Deus querido, nós estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, falando sobre a Tua palavra, ouvindo a Tua voz, que nos esclarece que essa vida, ela é tão rápida, ela é tão passageira. A nossa vida aqui passa como um breve sono, como uma breve planta que de manhã nasce, à tarde murcha e seca. Assim é a nossa vida, e nós não podemos ficar presos apenas a essa existência. Nós temos que saber que há uma pátria muito maior e mais poderosa do que essa, que é a mansão celestial. E desejamos estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Vários filhos e filhas do Senhor, atendendo à Tua voz, ao chamado do Teu Espírito, estão se reconsagrando a Ti, para que haja essa certeza absoluta no seu coração, de que o Senhor é de fato a segurança maior, que lhes garante a vida que é eterna. Senhor, não permita que o inimigo venha lançar dúvidas sobre esses Teus filhos, que se colocam nas Tuas mãos nessa noite. Ao contrário, ó Deus, que eles possam se sentir fortalecidos, agraciados por Ti, que de fato o anjo do Senhor seja acampado ao seu derredor e que não permita que os dardos inflamados do maligno venham atingi-los, muito ao contrário, que eles sejam disparados em outra direção e suas vidas sejam preservadas na ação miraculosa do Teu Espírito. Se eles também, ó Deus, tiverem entes queridos e parentes que ainda não estão preparados, ó Deus, dá-lhes a alegria de ver essas pessoas também sendo alcançadas, a venda sendo removida dos seus olhos, o coração de pedra sendo retirado e um coração de carne sensível, apto para ouvir a Tua voz, seja ali implantado, e que haja salvação, que haja vida nessas famílias, nesses lares. Ó Deus, atenda a oração que Teu povo faz a Ti nesse instante. Nós oramos ao Senhor agradecidos, na pessoa querida e amada do Senhor Jesus. Amém. Os amados irmãos podem assentar-se.